Olá, rapaz, Deus abençoe. Obrigado por acompanhar nesse nosso encontro. E hoje aqui eu queria compartilhar um pouco sobre uma questão tão, é, como eu posso dizer assim, uma questão tão sutil, né? Sabe, algo como quase imperceptível muitas vezes. Como o demônio tenta nos enganar para nos afastar de Deus. Claro que são de várias maneiras, ele tenta fazer isso, mas alguns modos são mais fortes, são mais usados, mais repetidos. E é sobre esses modos, sobre alguns desses modos que nós queremos hoje aqui parar um pouco para pensar e analisar. E aí, você conhece alguém que se enquadra em um desses casos? Durante o vídeo você vai escutando aqui os modos como que o inimigo tenta nos afastar de Deus. E você pode deixar no comentário, sim, a sua opinião sobre esta questão. O primeiro ponto que eu acho que poderia falar logo de início é essa ideia de que Deus impede a felicidade. Conheço muitas situações, e ouvi falar também de outras tantas, de pessoas que preferem hoje não ir à igreja, não abraçar a religião, porque considera que a religião prende, não te dá liberdade. Veja que é uma ideia muito forte esse modo como o Satanás, o demônio, engana as pessoas. E por que eu digo engana? Ora, nem todo mundo, nem todas as pessoas, pouquíssimas pessoas, tiveram assim a oportunidade de estudar academicamente o conceito de liberdade, por exemplo. Então, essa ideia primária que diz que ser livre é, por exemplo, encher a cara de cachaça, de bebida, e pensar que isso é ser livre é uma falsa ideia. E assim está cheio. O mundo hoje está cheio dessas falsas ideias para dizer que a felicidade está no culto do corpo, a felicidade está no dinheiro, né? Na farra, quando na verdade nós podemos até dizer que existem alegrias em todas essas situações. Existe satisfação física, sim, isso é verdade, mas não existe liberdade em todas essas situações, quando tudo isso leva ao aprisionamento. Por que é diferente, por exemplo, quando a igreja ensina a respeito da relação sexual que deve acontecer dentro do casamento e que fora do casamento pode levar para uma situação, aliás, é uma situação de pecado dentro da doutrina católica, mas todo pecado leva à morte. E por que no casamento não leva? Exatamente porque a pessoa que tem consciência do que é um matrimônio, do que é um casamento, ela vive a sua relação conjugal dentro da castidade do estado conjugal. Ou seja, o ato sexual, aquela satisfação natural, contribui para a salvação da pessoa. De ambos, aliás, não é? No entanto, é diferente quando as pessoas se entregam ao vício, seja qualquer um, e aqui falando até mesmo do vício do ato sexual. Então, essas pessoas irão morrer gradativamente.
iludidos com uma falsa ideia de que agora tem liberdade para fazer o que quer. Agora não existe nada dizendo o contrário. Então esse é um ponto que, na verdade, é como que uma arapuca. E uma vez quando se está preso a um vício, seja qualquer um vício, é muito difícil sair. E as pessoas que têm vício sabem muito bem do que eu estou dizendo, entendem muito bem o que eu estou dizendo. Então, essa ideia de que Deus tira a nossa liberdade, que Deus tira a liberdade da pessoa, é uma grande mentira de Satanás. Uma grande mentira. Então, eu via um videozinho esses dias de uma irmã que postou numa rede social aquelas perguntas chaves que se faz para nós. Essa roupa não faz muito calor? Você não tem vontade de casar? Né? Perguntas que se fazem desse tipo. Mas uma pergunta ninguém faz. É a pergunta: você é feliz? Ninguém pergunta isso. Pois essa é a principal, mais importante das perguntas, porque se perguntarem para mim, você é feliz? Sim, sou feliz. Se pudesse voltar no passado, seguiria outro caminho? Nunca. Nunca. Voltaria 10 vezes pelo mesmo caminho. Então, assim, por quê? E por quê? Agora é interessante, por que eu voltaria pelo mesmo caminho? Porque eu sou livre. Eu sou livre. Então, a pessoa que se enveredou pelo vício, achando que era livre, que poderia fazer o que quisesse, sabe muito bem que hoje ela está presa. E uma vez presa, não existe liberdade para quem está preso. Não é verdade? Então, é uma enganação, uma mentira do demônio, colocar e inculcar na cabeça das pessoas de que Deus tira a nossa liberdade, né? Que Deus tira essa nossa felicidade, essa nossa realização. Isso não existe. Uma outra ideia também muito forte nos dias de hoje: não existe pecado. Eles dizem assim: não existe pecado. Gente, veja bem, as pessoas associam a ideia do pecado, talvez até faça um vídeo mais específico sobre isso um outro dia, mas as pessoas associam a ideia do pecado ao ato em si. Ok, o ato em si pecaminoso é pecado, ok, mas não é isso. Não é essa a preocupação da igreja, não é essa a preocupação de Deus. Veja bem o que eu estou dizendo. Jesus está sempre perdoando o ato pecaminoso. Deus está sempre nos perdoando quando erramos. Por quê? Por causa da consequência do ato. Se eu enveredar por uma situação de pecado, aceitá-la conscientemente, abraçar aquela situação de nojeira, qualquer um que seja, eu vou perder a salvação na qual ganhei ali, quando Jesus morreu na cruz por mim. Então, a questão do pecado, porque são tabus, são isso, são aquilo. Não é isso, não é esse o fim último ou a preocupação principal, não é isso. O principal, o foco, é a consequência. É o que vai acontecer depois. Então essa é a situação. Então quando hoje se coloca muito forte a ideia de que não existe pecado, de que não existe inferno, de que tudo isso é coisa, invenção da Idade Média. Quando se coloca essas ideias, são mentiras.
Sim, são mentiras. E, infelizmente, é muito cômodo seguir esse pensamento, é muito fácil. É muito fácil, se não existe pecado, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou comer, beber, cair, me levantar e vou seguir a vida por aí. Só que a sua humanidade caminhará para a fossa. Isso é fato. Ah, mas eu vou buscar uma ajuda psicológica, eu vou buscar uma ajuda medicamentosa, eu vou tomar remédios para isso e aquilo e eu vou ficar bem. Não ficará. Sinto muito em te dizer. Não ficará. Esses dias, agora, celebramos Santo Agostinho e um dos pensamentos de Santo Agostinho é exatamente esse. A minha alma não encontrará descanso, não encontrará paz, enquanto ela não repousar em Deus. Então, fora de Deus, não há nenhuma situação de paz. A outra mentira é, eles dizem também, não existe, não teremos capacidade de vencer o pecado. Você nunca vai conseguir vencer o pecado. Então, para que lutar? Para que rezar? Para que insistir se você vai cair de novo? Junto com esse pensamento vem também outra ideia. Você não tem jeito, não existe misericórdia para você. Você é ruim demais, seu pecado é grande demais. Observe que são ideias deprimentes. São ideias que deixam a pessoa abatida, né? Ela fica triste, realmente, ao ser confrontada com essa realidade dela. No entanto, são mentiras. Sim. Não existe nenhuma situação pecaminosa que a misericórdia não alcance. Não existe nenhuma situação pecaminosa que a misericórdia não alcance. Ah, sim, mas tudo bem, eu vou ser alcançado pela misericórdia, Frei, mas eu não consigo parar de pecar. Consegue, sim. Consegue. Frei, eu confesso o mesmo pecado, eu já estou cansado, eu estou com vergonha. Já fui em vários padres, porque não quero voltar mais naquele mesmo padre. Primeiro, não se preocupe com a questão do padre. Escolha um padre que você julga ser o ideal para você. Não aquele padre que vai dizer o que você quer ouvir, mas aquele padre que realmente vai ser pai, juiz e mestre, não é? Mas, sobretudo, não desista de Deus, não desista de levantar. Saiba que quando você levanta, é mesmo a graça de Deus operando em você para que você levante. Então, Deus não está te abandonando, como também querem fazer você acreditar. Não, muito pelo contrário, Deus está ali contigo. Por que Deus não quer que você permaneça na situação de pecado? Como eu disse agora há pouco, a situação de pecado vai te levar para a lama, vai te levar para o esgoto. Não é esse o desejo de Deus, não é esse o sonho de Deus. Gosto muito dessa expressão, o sonho de Deus para você. Sim, Deus já te vê na glória, Deus já te vê no céu. Então é preciso que você simplesmente levante com a graça que Ele te dá. E não dê ouvidos a essa grande mentira de que para você não existe misericórdia. São muitas as situações de pecado e de mentiras que as pessoas acabam se envolvendo. São muitas. Uma delas é o problema também do cinismo. Quando as pessoas passam a justificar os seus erros por desistir. É uma coisa como que consequência da outra.
por desistir de lutar, por desistir de se vencer, então as pessoas começam a usar de cinismo. Pronto. E elas começam a transparecer uma realidade que não corresponde à verdade. Isso justificado primeiro na situação comum. Todos fazem isso. Tudo é uma farsa, tudo é uma grande mentira, quando na verdade não é assim. E mais ainda, nós não somos convidados a viver assim. Exatamente o desafio é esse, o desafio é de viver a verdade, e essa verdade ela precisa ser assumida com responsabilidade, sem dúvida nenhuma. É claro, existe o perdão, sim, para aquele que errou, ok? E não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento a respeito de A ou de B, de padre fulano ou padre ciclano. Não cabe a nós fazer julgamento. Agora, com relação a crimes civis, cabe à justiça civil fazer esse tipo de investigação e etc. Mas assim, com relação a nós, cabe rezar? Sim. Cabe julgar? Não. Por que não cabe julgar? Porque Deus não te julga. Deus não me julga. Então, sou eu que julgo a mim mesmo. Então, sou eu que devo, então, responder sobre mim mesmo diante de Deus. Quer dizer, e as pessoas usam, então, desse tipo de argumento para sustentar um cinismo que não justifica. Então, esses são, assim, alguns pontos pelos quais o inimigo de Deus tem arrastado muita gente para uma prisão, com essa grande promessa falsa de uma liberdade que não existe. Não existe liberdade fora de Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O vídeo anterior saiu aí com minha cabeça cortada, mas vamos desculpando. O importante não é a imagem, não é o local, o ambiente, embora esse ambiente aqui é muito bom, mas o importante é a mensagem. É deixar que a palavra de Deus dê fruto em nós. Deus lhe pague. Obrigado.